pessoal do Aruanda, Aruanda Reino da Paz, estou aqui novamente. Eu estou tentando fazer o meu canal, um canal a minha cara, tá? Não sem copiar canal de ninguém que fala sobre Umbanda, então vai ser diferente. Então aqui eu vou mostrando para vocês o que eu faço neste meu trabalho, nessas minhas práticas que eu pratico na minha casa. Eu comecei no terreiro, aí eu não me adaptei, né? Não sou a pessoa mais chata do mundo, mas eu não me adaptei, fazer o quê? Então eu resolvi pegar minha confiança, a confiança na minha espiritualidade. Eu confio esse contato, né? Esta minha ligação que eu já tenho há muito tempo com a espiritualidade. Então, baseado nisso, na minha fé que eu tenho em Deus, na minha fé que eu tenho nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, baseado nos conhecimentos que eu já colhi no Espiritismo, sobre como a gente fazer um bom contato com o plano espiritual, com os espíritos, né? E preciso estudar mais, porque eu digo para vocês, o Livro dos Espíritos é um livro assim que não é um romance, né? Não é como um romance que você pega, lê do começo ao fim. É um livro de estudo, de perguntas e respostas. Então tem que estar sempre lendo, estudando, cada vez entender mais e cada vez ter mais segurança, né, no que a gente está fazendo. Mas assim, a gente começa a ler esse livro, a gente já começa a ter uma boa base para conseguir ali distinguir se nós estamos entrando em contato com uma energia que não é muito boa ou uma energia que é mais elevada. Sentimos a irradiação, a presença de alguma energia, a gente já consegue ali dar uma avaliada. Nós que temos mediunidade tanto para escrever quanto para incorporar, nós conseguimos, através dessas dicas que são dadas neste livro, que são dicas, mais do que dicas, é muito importante, são assim, um estudo, né? Nós conseguimos assim avaliar o que está sendo escrito, a qualidade, qual a intenção, né? Dá pra gente ir pegando aos poucos qual é a intenção que tem ali por trás daquilo que está sendo escrito, e na incorporação também a gente consegue, né? Então, por exemplo, se ainda não aconteceu, mas se de repente eu der passagem para uma entidade, para um ser, eu acho tão estranho falar assim, entidade, né? São seres humanos, a única coisa que não estão com um corpo físico, são seres humanos. Eu ainda queria ter uma palavra, um nome melhor, a gente poder se referir a esses seres, essas pessoas desencarnadas, porque esse nome assim, entidade, né? Dá a impressão que são alguém assim, que é alguém, um tipo de um fantástico, né? São pessoas, gente. Lembra sempre que espírito desencarnado, entidade, guia, são pessoas como nós. A única coisa é que elas não têm mais o corpo físico, elas desencarnaram, o corpo físico desintegrou, virou pó, mas elas continuam com a sua essência, continuam com o seu corpo espiritual. Nós todos temos corpo espiritual, tanto encarnados como desencarnados. A diferença é que o desencarnado, ele deixa o corpo, ele perde o corpo físico e continua com o corpo espiritual. E nós, encarnados, temos o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. Essa é a diferença, a gente tem que sentir essa aura, aquela coisa de, sabe? Porque é aí que cria-se o medo, né? Eu tô trabalhando muito isso, porque eu ainda tenho pouco, gente, olha, por incrível que pareça, olha, não é só eu não, tá cheio de médium aí que morre de medo de ver um espírito na frente, de repente que aparece assim. Isso é natural, tá? Isso é natural, não é que a pessoa não tem fé, que a pessoa não é um bom médium, não é, depende. Tem gente, por exemplo, que é acostumada a ver espírito, porque já vê desde criança. Pessoa que tem evidência bem aflorada, nasceu para trabalhar com a evidência, tem uma mediunidade de evidência de trabalho, essa pessoa já tem evidência desde que era criança. Muitas vezes a criança pensava que todo mundo tinha. A pessoa já estava tão acostumada, a criança, né, o jovem, a criança estava tão acostumada a ver os espíritos que achava que todo mundo via. Um belo dia que ela descobre que não, que ela está vendo algo a mais, que ela tem alguma coisa diferente das outras pessoas, né? E depois vem as pessoas, conversam com ela, muitas põem medo nela, fala que não é que nem quando eu era menina, quando eu era bem pequenininha,
eu tinha muito isso de ficar conversando com meu amiguinho invisível. Eu não via, mas eu tinha essa mania de ficar conversando, falando assim, toda vez que eu estava brincando. E tinha uma empregada, eu acho que intuitivamente eu já pressentia ali a presença dos meus guias, mas eu não sabia disso, né? Então eu brincava muito assim de conversa, brincava sozinha. Então eu ficava ali conversando. E tinha uma empregada na nossa casa nessa época que um dia ela chegou pra mim e falou pra mim parar de falar que eu tava falando com o demônio. Eu fiquei assim assustada com aquilo, né? Pra vocês verem como as pessoas vão colocando medo nessas pessoas que têm dom, que têm uma percepção além, né, dos 5 sentidos. Então, essas pessoas que já veem os espíritos desde criança, que já tiveram essa experiência, elas não ficam tão chocadas, elas não, quando elas veem, depois de adultas elas veem, né, vê um vulto, né, ou de repente lá à noite ela está deitada, de repente ela abre os olhos e vê alguém lá olhando para ela, então a pessoa é uma situação meio, né, meio assim, né, mas a pessoa já não fica tão, né, porque ela já foi, o mental dela já foi acostumado. Mas nós que não temos mediunidade de evidência, temos outro tipo de mediunidade, eu acredito que muitos de nós ainda ficam um pouco assim, se de repente vê, porque no plano espiritual, principalmente nesse plano espiritual mais próximo da Terra, no plano astral mais inferior, que é o mais próximo aqui da nossa dimensão, nesta dimensão, não tem só espírito bonzinho, bonitinhos. Tem espíritos, assim, que têm aparências, às vezes, até monstruosas. Tem. Porque quando o espírito desencarna, ele toma a forma que era mais característica, que era a característica mais marcante do mental da pessoa. Quando o ser humano desencarna, ele vai ter uma forma, o seu corpo espiritual vai tomar uma forma daquilo que a sua mente já estava acostumada. Então, uma pessoa que era, depende, uma pessoa que era muito irônica, né, que não acreditava em nada, ela vai ter uma aparência que, assim, se você bater o olho nela, você já vai ver aquilo expresso, né, no rosto dela, às vezes até no formato que ela toma. Assim, dependendo da característica mental da pessoa, vai ser, essas características vão ser imprimidas na sua forma espiritual. Então, imagine quantas formas podem ter os espíritos. E aquele espírito que é mais harmonioso, aquela pessoa encarnada que é mais harmoniosa, que tem o emocional mais equilibrado, que vive, sabe, com o seu mental ligado mais a pensamentos elevados, né? Essa pessoa, mesmo que não seja lá um anjinho, né, aquela santidade, mas uma pessoa já bem mais equilibrada, quando ela desencarnar, o seu espírito automaticamente vai expressar toda essa harmonia. Ela vai ter uma forma bela, bonita, que não vai chocar quando alguém que tem evidência a ver. Então, assim, eu fico assim, eu sempre peço a Deus, Por favor, eu não quero ver. não quero ver, não estou preparada ainda, né? Eu sinto que eu começo, quanto mais eu me conecto com meus guias, quanto mais eu faço minha prática com os meus guias de incorporação, eu estou sentindo mais confiante. Por isso que é bom a gente não perder o contato com nossos guias. Por isso que eu não quis parar de fazer as minhas práticas, meu desenvolvimento de incorporação quando eu saí do terreiro, porque eu não queria dar passos atrás, perder o que eu já tinha conquistado. Então, não sei se um dia ainda vou voltar a trabalhar num terreiro, mas enquanto isso eu continuo com as minhas práticas, porque tem que ser algo diário. Nos nossos guias, esse grupo essa família espiritual, eles têm conhecimentos, eles podem nos ajudar a desenvolver mais e mais a nossa mediunidade, e eles têm lá as suas técnicas, eu sei disso, né? Eles são professores, são instrutores, eles têm o seu modo de agir, de trabalhar com a gente, eles conhecem a nossa personalidade, eles estão com a gente desde que nós nascemos ou até antes. Então eles conhecem a nossa personalidade, sabem de todo o nosso histórico de vida, então eles sabem como a nossa mente funciona, eles podem nos ajudar, sim. Se nós estivermos sempre procurando
subir o nosso nível emocional, mental à altura deles, porque não são eles que vão descer até nós que temos que subir até eles. Nossa vida mundana tem que ser o melhor possível para que a nossa vida espiritual também não seja contaminada, para que a gente tenha uma vibração elevada e assim os nossos guias, nossos mentores possam estar sempre nos inspirando. Eles nos inspiram de muitas formas. Por exemplo, eu tenho aprendido, me acostumado, que assim, toda manhã, assim que eu acordo, eu já não levanto correndo da cama, né? Eu quando fico mais um pouco deitada e fico ali tentando me acalmar bem minha mente. Muitas vezes eu repasso o que eu sonhei para ver se meus sonhos tinham alguma informação legal para me passar, que os sonhos da gente sempre tem, né? Que o nosso sonho, eles revelam muito do nosso subconsciente. Então eu fico ali, se eu tiver um sonho, eu fico tentando lembrar do sonho, analisar o sonho. Procuro deixar minha mente mais relaxada possível, né? E fico atenta, porque eu percebi que eu recebo muita mensagem através de imagem. Eu sempre fui conectada muito com imagem. Tanto que eu sou desenhista, sou pintora, eu gosto muito do visual. Olha só, o meu grupo espiritual, esses guias sabem disto. Lógico, eles são pessoas, gente, são seres humanos, são professores, instrutores. Então eles sabem disso. Então eles vão fazer o quê? Eu sei que eles vão tentar, eu já percebi, eles procuram passar informação para mim através de imagem. Então, aparece uma imagem, aí eu analiso aquela imagem. Então, são as mensagens que eles me passam. Isso já acontecia, já aconteceu várias vezes, mas eu nunca tinha me dedicado a entender isto. Eu não tinha percebido que isto era uma linguagem, era uma forma da espiritualidade se comunicar comigo. E agora eu entendi que quanto mais eu relaxar na minha mente, eu prestar atenção, eu levar a sério, né? Mais esse canal de comunicação vai se abrir, vai ser aperfeiçoado cada vez mais. A minha mente vai se acostumando a receber essas imagens. E é um meio de comunicação, é um canal de comunicação que vai cada vez ser mais e mais ampliado. E isto é ótimo para a gente que trabalha, ainda mais nós que queremos trabalhar sozinhos, que não temos ninguém ali para ficar nos guiando pela mão. E acho também que é muito bom, porque eu acredito que a nossa espiritualidade, a expansão da nossa consciência é uma coisa muito nossa, muito nossa. Os nossos guias, nossos mentores são pessoas que estão conosco. Não são, sabe, eles têm uma conexão conosco. Acredito que é importante que a gente tenha essa responsabilidade. Não deixe o desenvolvimento da nossa mediunidade, desses nossos dons, na mão de ninguém. Buscar, sim, aconselhamento, as pessoas que a gente considera que são idôneas, né? Uma pessoa que a gente vê que é séria, a gente pode buscar, sim, aconselhamento, né? Tanto que para isso que servem os livros, né? Servem os mestres, né? São informações, experiências de outras pessoas que podem servir para a gente, sim, mas não que a gente vá seguir à risca a experiência de uma outra pessoa. É algo único, é de cada um. Então, nós não podemos entregar o nosso desenvolvimento espiritual na mão de ninguém, nem que seja a melhor pessoa do mundo. Nós podemos nos aconselhar, buscar ideias, trocar ideias, mas é algo muito nosso. Nós temos que confiar em nós. Temos que confiar também na espiritualidade. Nós temos que confiar que estamos fazendo um bom trabalho, que estamos procurando, sim, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa de bem. Forças espirituais, os guias, mentores, tanto as forças do bem quanto do mal, elas não respondem ao que nós queremos, ao que nós falamos, mas ao que nós somos, a energia que nós estamos vibrando. Se nós estamos vibrando boa energia, porque temos bons pensamentos, estamos vivendo de acordo com isto, com o bem, a nossa vibração é elevada, na qual não vai ter interferência negativa que vai conseguir ficar ali, entrar e ficar. Pode até tentar atrapalhar, pode até ter sim alguma entidade, algum ser aí
sabe, algum enxerido que tente atrapalhar ali, mas não vai conseguir ficar, porque nós vamos sentir a energia. Se nós estamos vibrando numa boa energia, a característica, a cor da nossa espiritualidade ali, a vibração dos nossos corpos espirituais, da nossa mente, do nosso coração, estiver numa qualidade vibratória, rápida, elevada, na hora que entrar uma energia ruim, a nossa própria vibração inconscientemente já nos dá um alerta que algo está errado. Algo está errado. E aí é só a gente prestar atenção, parar um pouco e ver o que está acontecendo. Se nós estamos ali procurando nos conectar com uma entidade de luz, um espírito, uma pessoa ali de luz, uma entidade, e a gente começa a sentir uma coisa ruim, nervoso, a gente começa a sentir que a nossa vibração está caindo, o nosso emocional está indo para um meio estranho. Então a gente já percebe, estava tão bem, eu estou sempre bem, por que agora estou ficando ruim? Estou ficando mal? Alguma coisa está acontecendo, ou está chegando, se aproximando de mim. O mental de um espírito sofredor ou de um espírito mal intencionado. Eu estou querendo fazer meu desenvolvimento mediúnico em casa para simplesmente fazer práticas com os meus guias, que são mais evoluídos do que eu. Então eu não vou, se eu sentir uma energia de agonia, sofrimento, eu não vou dar passagem para isso. Eu vou parar o que eu estou fazendo e vou fazer outra coisa, eu vou distrair minha mente, vou fazer uma oração, pedir para Maria, para Jesus, os guias, darem conta desse problema, não é meu. Porque o meu trabalho não é esse, meu trabalho é comigo. Eu não estou querendo entrar por esse campo de fazer trabalho de desobsessão, né, de fazer trabalho assim. Eu acho que já existem lugares para isto. Para fazer esse tipo de trabalho precisa de uma equipe, não é um médium sozinho, a não ser que seja um médium super desenvolvido, que tenha uma espiritualidade super avançada para fazer um trabalho de desobsessão sozinho. Então, eu sei muito bem das minhas capacidades. Eu estou me desenvolvendo, eu estou primeiro trabalhando comigo. Primeiro eu vou ajeitar aqui a minha casa interior, arrumar, botar tudo bonitinho no lugar, depois, com o tempo, talvez, né? Esses espíritos sofredores têm um lugar próprio para ir. Tem as sessões de descarrego no terreiro, onde tem vários médiuns ali juntos, trabalhando para isto, não estão trabalhando sozinhos. Tem o trabalho de mesa branca nos centros espírita kardecistas também, que são vários médiuns ali fazendo uma corrente para ajudar aquele espírito que está com problema sério, mas no meu caso não. Então eu procuro me preparar espiritualmente. Primeira coisa, tentando manter minha vibração elevada. Se eu estou chateada, se eu estou irritada com alguém, porque a gente não é perfeito, mesmo a gente que está fazendo trabalho espiritual, a gente tem dia que a gente não está legal. Se eu estou magoada, estou chateada, então nesse dia eu nem vou fazer prática. A não ser que eu consiga, de repente, dar uma virada, que a gente vira, né? E subir meu nível aí. Subir meu nível mental e espiritual, minha vibração. Senão nem vou tentar, porque não vai dar certo. Não tem porque ficar com medo de fazer trabalho espiritual em casa sozinho. Desenvolvimento de incorporação sozinho. Se você tiver certeza que você está sempre numa boa vibração, que você consegue perceber as energias, que você consegue perceber quando você tem essa variação. Quando você tem essa variação, nem tente fazer conexão com ninguém. Se você tem uma meta, né? A sua meta é pura e simples o seu desenvolvimento pessoal. Você não vai fazer trabalho de desobsessão, tá? Não vai receber espírito sofredor. Você quer apenas fazer conexão com seus guias. E assim, para desenvolver fortalecer essa sua comunicação com os seus guias, enquanto você não tem um terreiro ou não tem um centro espírita para você estar indo. Tem que ter uma meta, alguma meta elevada, bem definida. O trabalho de caridade é um grande trabalho de levar algum conforto, alguma coisa positiva para outras pessoas, não ficar pensando só na gente. Eu acho que isso ajuda muito
ter essa proteção para o nosso trabalho de conexão com nossos guias, nossas práticas, ajuda muito. Eu, por exemplo, tenho o meu canal, eu tenho esse canal aqui que eu quero estar contribuindo com todo mundo que está procurando mais informação séria sobre a Umbanda. Então eu abri esse canal, então já é um lugar onde eu posso direcionar esse meu trabalho que eu estou fazendo com meus guias. Tudo que eles me ajudarem a desenvolver em mim, eu posso estar compartilhando com alguém, não estou guardando só para mim. Então eu estou fazendo um trabalho positivo. Eu estou nessa linha de ajudar, porque a espiritualidade sempre quer ajudar o maior número possível de pessoas. Então eu estou entrando nessa corrente. Eu quero ajudar, não quero desenvolver só para mim. E tenho também um outro canal, Gaia Cosmopolita, onde eu passo ali palavras de incentivo, de força, de coragem para quem está aí passando por uns desafios no campo amoroso. Então eu tenho esse trabalho no Gaia e tenho o trabalho aqui. Eu acredito que a espiritualidade vê isso com bons olhos. E isto me dá um incentivo e me causa uma sensação de proteção. Eu quero levar o bem que eu receber da espiritualidade, o apoio, a força, para mais pessoas. E isto é básico, gente. Isso é básico, tá? Isso é básico para quem quer receber proteção, quem quer ter aquela confiança de estar sempre bem acompanhado, amparado pela espiritualidade. Isso é básico. Não faça de forma egoísta. Não queira desenvolver seus dons espirituais só para você. Os dons espirituais basicamente são para serviço, para trabalho. Não é algo para a pessoa ostentar, dizer, eu tenho esse dom, olha como eu sou um bom médium. Não. Mediunidade, ela já é em si um dom para trabalho, para prestar serviço. Então, se você tem essa meta de você se desenvolver, aumentar sua conexão com seus guias, para um dia você estar bem preparado para trabalhar em algum lugar, ou montar o seu próprio espaço de trabalho terapêutico, né? Ou fazer assim, como eu estou fazendo, ter um canal na internet onde você possa passar essas informações, esses conhecimentos. Então, aí sim, aí você está se protegendo, você está criando uma proteção para o seu trabalho, tá? É isso. Bom, então, olha só, hoje eu tenho aqui minha pranchetinha, eu tenho aqui, ó. Uma hora eu vou fazer um tour lá no meu quarto, onde eu tenho meu congá, vou mostrar para vocês o meu congá, tá? Olha só, aqui eu tenho minha pranchetinha, aqui eu anotei, eu tenho umas orações aqui, oração ao Oxóssi, linda essa oração para o Oxóssi, oração aos caboclos. Eu vou pesquisando. Aqui eu tenho hino, deixa eu ver aqui. Peraí. Ó. Hino dos aprendizes do Evangelho, isso aqui é do Espiritismo, muito lindo. Regras de paz, também, aqui de quem que é do Casimiro Cunha, psicografado. Também de vez em quando é bom ler, uma hora eu vou ler para vocês. Tenho aqui a oração ao Oxóssi, que eu já falei para vocês, oração aos caboclos. No dia que tem prática que tem Oxóssi e os caboclos, eu gosto de ler. E tenho aqui o meu diagramazinho. Preciso colocar no outro papelzinho melhor, um papelzinho de agenda aqui. Então tem todos os dias de semana, segunda, terça, quarta, quinta, até domingo. Então eu vou para mim gravando, que é bom ter organizado, tá? Que a espiritualidade é muito organizada. Quanto mais organizado nós conseguirmos ser nas nossas práticas, melhor para a espiritualidade trabalhar com a gente. E a gente fica também, e essa organização protege a gente, ok? A espiritualidade sabendo que a gente tem aquelas práticas naqueles dias, certo? Melhor ainda se a gente conseguir fazer um horário certo também, a espiritualidade já fica prestando atenção, nossos guias já ficam prestando atenção. Então, se vier alguma interferência negativa, a espiritualidade já está em alerta. Nossos guias já estão em alerta. Não, peraí, vamos lá dar uma força lá, tá? E a gente também fica mais esperto. Então, tem dia. Hoje é
Hoje é terça-feira, então hoje é dia de orixá, do orixá Ogum e Oxumaré. E dos baianos, e a essência é eólica. A eólica tem a ver com o ar. Então, Ogum, o orixá Ogum, Oxumaré, baianos. Aí eu tava hoje, olha só, hoje de manhã eu tô lá deitada, aí eu tô lá deixando passar, dar passagem pro mental, né? Para as visualizações. Aí eu comecei a imaginar os baianos lutando, começou a vir aquelas, sabe, começou a vir na minha mente. Coco, primeiro eu vi muito coco verde. Falei assim, porque hoje é dia de baianos. Aí eu lembrei, comecei a ver os cocos, bastante coco assim, sabe? Aquelas barraquinhas com coco, aquele coco com a casquinha marrom, coco com a casquinha verde, bastante coco. Praia, comecei a ver. Primeira imagem que eu vi foi uma pessoa toda de branco, agachada assim. Um homem todo de branco agachado. Aí depois eu vi praia, eu vi coco verde, coco aquele marronzinho. E aí depois eu fui dando imagem, soltando minha mente, aí comecei a escutar até o som de capoeira, né? Aquele instrumento, esqueci o nome daquele instrumento, assim. Mas eu vi aquilo do jeito que foi muito legal. Pensei, que hoje, aí eu me lembrei, que hoje é dia dos baianos. Então, ontem eu não senti nada. Não veio nada pra mim. Ontem eu não tive impulso, inspiração para fazer nenhuma prática com nenhum guia. E Ontem era dia do segunda-feira, né? O Baluaê e o Mulu. E era toda a esquerda. Porque às vezes não vem, eu não dou passagem para incorporar, mas vem inspiração para eu falar alguma coisa. E às vezes eu até falo. Ontem eu fiz um vídeo no Brugaia, onde eu tava assim muito bem, naquela energia muito soltinha, muito bem inspirada. Eu achei que eu estava inspirada assim, eu não fiz um trabalho direto da passagem, fazer incorporação, mas ontem eu estava com uma energia muito sabe, vamos deixar todas as coisas ruins pra lá, vamos de descarrego mesmo. E eu estava numa energia tão legal de descarregar mesmo, de deixar tudo pra lá, essas coisas mais tristes da vida aí, principalmente do campo amoroso, que eu fiz um vídeo muito legal, ontem botei lá no Gaia. Então eu não fiz uma prática direta, mas eu estava na energia assim, vamos fazer uma limpeza aí. E ontem foi dia de descarrego, de limpeza. Hoje é dia dos baianos, já acordei bem dos coquinhos, praia. O berimbau, e já escutando a musiquinha do berimbau. Então hoje tá assim. Então é isso aí, gente. Olha, a gente tem que fazer o cronograma, porque pode ser. Eu peguei esse cronograma de um canal aí que eles fazem lá, pra eles, de um terreiro. Que o diretor do terreiro tem um canal muito legal, que eu sigo esse canal. Aí eu peguei o cronograma deles. Achei muito legalzinho o cronograma deles e peguei pra mim. Mas cada um pode fazer o seu, né? Mas aí se você fizer o seu, você tem que seguir direitinho. Então é isso aí, meus queridos. O vídeo ficou longo, mas eu acho que vale a pena. Quem chegar até o finalzinho, eu acho que vai colher bastante coisas legais aí pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.